Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar com vocês sobre medidas de precaução. É que assim, quando tem pacientes no hospital, em alguns casos a gente precisa instalar medidas de precaução. Por quê? A gente sabe que tem tipos de doenças que podem passar de uma pessoa para outra. Então, para a gente evitar essa transmissão, a gente vai instalando medidas de precaução. Como por exemplo, a gente instala medida de precaução do tipo aerossol quando a gente sabe que aquela doença que o paciente tem se transmite por aerossóis, porque a pessoa quando fala, tosse, espirra, ela elimina gotículas e aerossóis. Mas nesse caso a gente vai se preocupar principalmente, com os aerossóis, porque é ali, daquela forma, que vai ter o micro-organismo dentro daquele aerossol e ele pode se espalhar no ambiente. Então, a gente já sabendo que aquele tipo de doença é transmitida por aerossóis, a gente vai instalar medida de precaução para aerossóis, que compõe o quê? O paciente, por exemplo, vai precisar ficar no quarto privativo, né, com a porta fechada para justamente não ficar espalhando esses aerossóis pelo ambiente, né? Por exemplo, ir para o corredor esses aerossóis. Então, esses aerossóis têm que ficar dentro daquele quarto, de preferência com uma janela aberta para diluir aqueles aerossóis e assim diminuir a quantidade de micro-organismos naquele ambiente. Então, quando o profissional da área da saúde tiver que entrar naquele quarto, ele deve usar a máscara PFF2 para se proteger. É um EPI, é o equipamento de proteção individual. O paciente, quando tiver que sair daquele quarto, vamos dizer assim, para fazer algum exame, ele vai ter que sair com uma máscara cirúrgica, usando uma máscara cirúrgica, porque dessa forma ele não vai estar espalhando aerossóis no ambiente. Que tipos de doenças que compõem esse caso de precaução por aerossóis? Tuberculose, sarampo e varicela. São alguns exemplos que eu quero passar aqui para vocês. A tuberculose é do tipo pulmonar e laríngeo, tá? Bom, nós temos também a precaução por gotículas. Nesse caso, é quando o paciente, novamente, tossindo, falando, espirrando, ele elimina gotículas e aerossóis. Mas nesse caso, o problema agora vai ser com as gotículas. Então, assim, a gente tem que evitar que o paciente transmita essa doença para outros. Então, como é problema com a gotícula não se espalha tanto como os aerossóis. Então, o paciente vai ficar, a gente tem preferência que ele fique num quarto privativo, mas a porta não precisa ficar fechada, porque as gotículas não se espalham que nem no caso dos aerossóis. Então, no caso do paciente com transmissão de doenças por gotículas, ele fica de preferência num quarto privativo, a porta pode ficar aberta. Quando ele tiver que sair daquele quarto, ele deve usar máscara cirúrgica. E o profissional na área da saúde, quando tiver que se aproximar desse paciente, deve usar máscara cirúrgica. Isso é o suficiente para que não se infecte, tá? Tipos de doenças transmitidas por gotículas, que precisam então de precaução, medida de precaução por gotículas. Nós temos, por exemplo, a meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza e rubéola, tá? Esses são alguns exemplos de doenças transmitidas por gotículas. Nós temos também outro tipo de medida de precaução, que é a medida por contato. Daí, nesse caso, a gente tem que estar muito próximo àquela pessoa, ter contato com essa pessoa, e isso, então, ela pode transmitir dessa forma, aquele micro-organismo, por exemplo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, porque daí você consegue entender melhor essa situação. Como, por exemplo, assim, tô tendo contato com micro-organismo multiresistente, varicela, infecção na pele, secreções, né, que não estão contidas só no curativo. Então, o que a gente tem que fazer para evitar de se contaminar ou de passar essa doença para outras pessoas? O profissional vai ter que usar luva, né, e avental. O quarto, de preferência, privativo,
E os equipamentos que são usados naquele paciente, como por exemplo o termômetro, o aparelho de pressão, o estetoscópio, devem ser de uso exclusivo daquele paciente. Claro que em todos esses casos, tanto na precaução de contato, precaução por gotículas, precaução de aerossóis, a gente deve associar a precaução padrão. Isso quer dizer que a gente usa para todos os pacientes, não importa o tipo de doença que ele tenha, que a gente tenta evitar todo possível contato ou transmissão de doenças para outras pessoas. Como, por exemplo, higienizar as mãos. Você sempre deve higienizar as mãos antes de ter contato com o paciente e após o contato com o paciente, após retirar as luvas também. Então, isso entra dentro da categoria da precaução padrão. Então, a gente sabe também que se a gente tendo contato com fezes, urina, secreção, pus, escarro, tudo isso pode ter micro-organismos ali que causam doenças. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve usar luva, deve usar avental. Se tiver perigo disso respingar no rosto, então procure usar máscara, usar óculos. Tudo isso para evitar a transmissão de doenças. Então, nesse caso, é a precaução padrão. Então, a precaução padrão a gente usa para todos os pacientes, ok? E a gente associa essa precaução padrão tanto no caso da precaução com contato, como de gotícula e dos aerossóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, comente se gostar, dá um like e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!